Bem, boa tarde a todos e a todas. É com imenso prazer que nós cumprimentamos vocês na 28ª mesa redonda, que na verdade não será uma mesa redonda, mas uma palestra do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Esse projeto é desenvolvido pela Universidade do Estado do Pará, a partir dos seus grupos de pesquisa, o GPEM e o Empodera, e a UERGS, os grupos de pesquisa da UERGS, coordenada pela professora Cristina Wolfenbittel, o GRUPEM e o ArtCity. Nós queremos, inicialmente, agradecer a todos e a todas que estão conosco já todo esse tempo, desde maio para junho estão aqui conosco, nessa mesa redonda, nessas palestras, compartilhando saberes, compartilhando conhecimentos, compartilhando experiências de vida e nos fazendo, sem dúvida nenhuma, crescer, não só no aspecto profissional, no aspecto pedagógico, mas, sobretudo, no aspecto humano. Então, eu considero assim, a gente começou de uma forma bastante tímida, despretensiosa, e conseguimos, assim, com todas as parcerias que foram envolvidas, conseguimos agregar muitas pessoas e nos tornamos uma grande família, que tem discutido vários assuntos a respeito da educação musical e suas articulações com outros saberes. Então, é muito bom revê-los e revê-las aqui, neste nosso evento, que será o último evento do ano. Tá? Então, quero agradecer a todos vocês, em especial ao professor Marcos Medeiros, que aceitou o convite de estar finalizando, assim, esse encontro conosco. Daqui a pouco ele será apresentado pela professora Cristina, e agradecer mais uma vez a professora Cristina pelo apoio, por todo, na verdade, pela orientação, pela parceria que ela tem nos dado, nos proporcionado com o seu grupo de pesquisa, e eu já falei isso outras vezes, eu ouso dizer que os grupos coordenados pela professora Cristina são grupos, assim, com grande proeminência no Brasil, no trato com a educação musical, no trato com a educação, e isso me deixa muito orgulhoso, muito empolgado em fazer parte dos grupos coordenados pela professora Cristina. Então, tenho certeza que essa parceria ainda dará muitos frutos para os próximos anos. Aqui a gente finaliza uma atividade só, mas tem outras atividades que virão pela frente, e eu quero inicialmente agradecer a professora Cristina por essa parceria e todo o grupo dela que está aqui, mas também agradecer ao nosso grupo do GPEM, a partir do professor Rui Anderson, que é o coordenador do GPEM, o Daniel Costa, o Glauber de Jesus, que, assim, tem estado conosco todo esse tempo, nos dando todo o apoio no que diz respeito às novas tecnologias. Então, tem sido muito importante, o Niel, que está aqui conosco agora, o Darlan também, que tem nos acompanhado. Muito obrigado pela participação de todos vocês, estudantes acadêmicos, que têm nos motivado enquanto professores e nos dado o suporte que nós precisamos. Às vezes, a gente fica meio perdido, mas chega um aluno, chega uma aluna e dá uma ideia e as coisas começam a andar, e é muito bom, na verdade, ter vocês conosco nessas atividades. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Cristina. Eu acredito que hoje, considerando o grupo que nós temos aqui, dispensa a apresentação da professora Cristina, porque todos já conhecem o currículo maravilhoso da professora Cristina e de que forma, na verdade, ela tem tratado a educação. Então, com vocês, a professora Cristina Rolim Wolfenbittel. Que bom, muito obrigada, Augusto. Com certeza, essa parceria é uma parceria que alegra muito, não somente a mim, particularmente, porque eu tenho em ti e em todos os alunos, o pessoal lá do Pará e da UEPA, como amigos, como pessoas parceiras, mas, com certeza, essa parceria, ela fez com que ambos crescêssemos, com certeza. Tenho aprendido muito no cotidiano do trabalho, e apesar dessa pandemia, pasmemos nós estamos conseguindo fazer várias coisas, isso é tão importante. Então, eu que agradeço, com certeza, professor Augusto, querido, e vamos continuar, com certeza, fazendo mais coisas. Aí, quando eu falo fazer mais coisas, os meus alunos já devem estar regalando os olhos, que, ai, meu Deus, aí vem mais coisa. E, com certeza, sempre virão. E isso é muito bom, porque é a vida para a gente, né? E essa parceria, então, particularmente nessas mesas redondas que nós temos realizado desde junho agora, semanalmente,
elas estão todas já disponíveis no site. A gente tem um site, então, do Grupem, que é Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, estão todas no YouTube e também ali disponibilizadas no site. Isso é importante, porque, por exemplo, a palestra hoje do professor Marcos, que é uma pessoa extremamente importante para nós. O professor Marcos, ele é presidente da Associação Brasileira de Educação Musical, e com certeza, este painel, e na verdade, esta mesa e esta conferência que ele fará, é muito importante. Então, mesmo que as pessoas que aqui estão e que outras não poderão estar assistindo, mas poderão posteriormente, por um documento efetivamente importante, essa fala do professor Marcos. Da mesma forma, outros professores que aqui estiveram, todas estão disponibilizadas lá. Amanhã mesmo eu já estarei finalizando essa organização do material e fazendo, então, esse upload lá no canal do YouTube e colocando no site. Então, com este prenúncio aí de apresentação, eu quero efetivamente apresentar o professor Marcos Vinícius Medeiros Pereira, que é o nosso querido colega, professor, presidente da Associação Brasileira de Educação Musical, instituição essa que é tão importante para todos e todas nós, da música, da educação musical. O professor Marcos, ele possui, então, graduação em música, bacharelado em piano pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem mestrado em música pela Universidade Federal de Minas Gerais também, e doutorado em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso. O professor Marcos, atualmente, é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde, então, ele dirige o Centro Cultural Pro Música. O professor Marcos atua como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação, a UFJF, né, de Juiz de Fora, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Música em contexto da UNB. Professor Marcos, como eu já disse, presidente da Associação Brasileira de Educação Musical. Ele tem experiência em artes, com ênfase em educação musical, atuando principalmente nos temas currículo, sociologia da educação musical e educação musical escolar. Na área de musicologia e da performance musical, os interesses do professor Marcos, então, nas suas investigações, vão ao encontro da canção brasileira e em estudos relacionados ao piano. Então, esse é o nosso querido professor Marcos, que vai fazer esse panorama para a gente sobre a educação musical no Brasil. O professor Marcos terá cerca de 45 minutos para sua fala, enfim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, fim do que nós, então, poderemos conversar, ele perguntar, confabular, na verdade. Então, professor Marcos, muito obrigada pelo seu aceite. É com muito carinho, tenho a plena certeza que eu, professor Augusto e todos nós o recebemos aqui. Um bom trabalho para todos e todas nós. Obrigado, Cristina. Boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, num fim de ano tão conturbado e também tão intenso, mas que, ao mesmo tempo, permitiu tantos encontros, ainda que sejam virtuais, né? São importantes esses encontros porque nos unem, porque permitem que mais pessoas possam participar das nossas conversas, das nossas trocas, mas, ao mesmo tempo, a gente aguarda ansioso pelo momento em que poderemos nos encontrar de novo e conversar cara a cara, né? São momentos de trocas bastante ricas e de encontros que são tão importantes na nossa vida, não só acadêmica, mas na nossa vida humana. Eu agradeço muito por esse convite e pelo desafio, que é falar sobre um tema tão amplo, tão vasto, que é tentar apresentar um panorama da educação musical no nosso país. Para me ajudar, eu vou compartilhar com vocês
uma apresentação. Vamos ver se eu consigo. Foi? Tá aí. Sim. Se a minha internet começar a falhar muito, vocês me avisam, tá? Porque aqui, como está chovendo bastante, pode ser que dê alguma interferência. Mas vamos lá. Como eu disse, é um tema bastante amplo, mas um tema que eu vou falar desse lugar que eu estou ocupando atualmente, que é não só o de um músico, de um professor de música, de um formador de professores de música, de um pesquisador da área da educação musical e também como atual presidente que estou da Associação Brasileira de Educação Musical. Então, é desse lugar que eu olho para tentar traçar um panorama dessa nossa área aqui no país. Eu escolhi começar refletindo sobre o que seria educação musical, né? Isso é bastante importante para a gente pensar. Eu tenho pensado a educação musical como muito relacionada às relações que são estabelecidas entre pessoas com música, pela música, para a música. Isso coloca a música como uma prática social, uma prática de cultura, e isso vai influenciar bastante nessa equação que forma esse termo, né? Educação mais música. O professor Wayne Bowman, que esteve conosco na abertura dos Encontros Regionais Unificados da ABEM, é ele que apresenta essa ideia muito interessante dessa equação, educação mais música, e de como que há, algumas vezes, a depender do interesse de cada um, a depender do lugar onde as práticas de educação musical, as práticas musicais acontecem, há ênfases, ora em um lado de um componente dessa equação, ora em outro, ou seja, ora um foco muito maior na parte educativa dessa educação musical, ora um foco muito maior na música. E isso vai ter consequências, né, nessas práticas de educação musical. Nessa equação ficou faltando aí o igual educação musical, mas é justamente para a gente pensar nesses dois elementos que formam a educação musical. Então, o Bowman fala, existe educação em música, educação sobre música e educação pela música. E ele retoma nessa palestra que ele fez para nós, que está no YouTube da ABEM, uma questão muito interessante, que há essa divisão, não é, entre um pensamento que seria chamado de significado mais intrínseco e um significado extrínseco, e que essa dicotomia gerou mais calor do que luz para o nosso debate, porque há, de fato, se a gente observa entre os nossos colegas professores, quando estamos debatendo currículo, mesmo dentro da nossa própria área, existe uma luta pela finalidade da educação musical, aonde há essa desigualdade entre os pesos, e há um certo prejuízo da parte educativa, principalmente se toma a educação pela música, ou seja, a finalidade de formar o humano como algo que é chamado de extrínseco ou extra-musical. Né? A própria Lucy Green, que trabalhou com esses sentidos, com esses significados musicais, hoje eu já ouvi falar em palestras que ela já não trabalha mais com essa dicotomia, porque não há significados extra-musicais. Ela percebeu que não há significados fora da música, né? Mas o foco que a gente dá explica muitos dos dilemas que nós nos
podemos nos ver envolvidos, né? Principalmente nos nossos debates sobre as finalidades da educação musical, sobre quais são os conhecimentos que serão selecionados para o trabalho com educação musical, e mesmo na definição dessa nossa área, que, no caso da ABEM, é entendida de uma forma mais ampla do que uma área apenas de pesquisa, né? A ABEM, ela é uma associação que congrega pesquisadores, professores, mas também interessados em música, estudantes, professores de todos os níveis e de todos os contextos e pessoas que trabalham com essas relações com música. Então, para pensar de maneira mais restrita nessa área de pesquisa da educação musical, ter em mente qual que é o peso que estamos dando a cada uma das partes desse binômio e qual é o resultado, porque o resultado, nesse caso, ele é maior que a soma das partes, né? E é justamente para a gente iniciar refletindo, né, nesse panorama da educação musical do Brasil, o quão amplo pode ser esse termo educação musical, que é muito mais do que a junção de educação com música, né? Forma-se uma grande área. E com isso, nós temos outras questões que nós precisamos pensar sobre elas, que é o que significa ser musicalmente educado. O que significa e qual que é a diferença entre ser musicalmente treinado? Bowman também trabalha com essa definição, e é muito interessante da gente perceber o seguinte, eu tenho pensado muito nesse sentido de que nós precisamos nos desarmar, né? Eu tive algumas experiências interessantes, porque eu trabalho com o conceito de hábitos conservatorial, nesse momento de continuidade dos estudos, eu tenho preferido chamar de disposições conservatoriais de hábitos, e eu vejo que algumas pessoas se armam quando a gente trata desse assunto, porque parece que nós odiamos a música erudita, porque dizemos que a música erudita é o conhecimento oficial das práticas de educação musical que assumem esse hábitos, ou que nós odiamos a instituição do conservatório, que isso precisa ser destruído. E, na verdade, não é nada disso. E aqui, nesse caso específico, parece que há uma dicotomia, no caso, uma oposição entre ser musicalmente educado e ser musicalmente treinado. São conceitos ou são concepções diferentes, mas não necessariamente opostas. E o que eu quero dizer com isso? Ser musicalmente treinado não é necessariamente ruim. Se junto com esse treinamento você é musicalmente educado. Para você ter expertise num instrumento musical, ou mesmo para tocar um instrumento musical, para cantar, você precisa de treino. Então, ser musicalmente treinado não é um problema. O problema são os focos exagerados que acontecem, ou problemas nessa relação e nesses processos de educação musical. Então, estar desarmado é importante para a gente conseguir avançar, para a gente conseguir refletir sobre aquilo que nós temos feito. Eu gosto da ideia que o Bowman traz, da gente pensar a educação musical como parte da eudaimonia, que é um conceito grego antigo, né? Eudaimonia, principalmente a eudaimonia aristotélica, ela é uma doutrina que prega a felicidade como finalidade da vida humana. Com Aristóteles, a gente vai aprender que a felicidade é uma finalidade, telos, no grego, maior e comum a todos os seres racionais. E aí, nessa concepção teleológica, e a origem, a raiz da palavra teleológica está em telos,
a finalidade, ou seja, teleologia, aquela ciência que busca apontar as finalidades para as nossas ações práticas. Nessa concepção da eudaimonia, todas as ações humanas vão ocorrer visando a alcançar algum estágio de felicidade. E essa busca, ela não dá ao ser humano, isso os gregos antigos já falavam, a plena liberdade de ação. Porque essa busca pela felicidade deve estar em conformidade com a felicidade dos outros. Então, o Bauman traz essa ideia da eudaimonia. Esses conceitos de eudaimonia que eu trouxe aqui embaixo não estão no texto do Bauman, mas estão em textos que tratam da filosofia aristotélica. Eu achei muito interessante trazer isso quando eu estava estudando sobre a eudaimonia, porque veja que os próprios gregos, eles já nos mostravam a necessidade de encarar o outro e de como o outro oferece para nós limites que são positivos para a nossa ação prática. Então, nesse panorama da educação musical do Brasil, é interessante a gente pensar como que nós estamos contribuindo para a busca da felicidade de todas as pessoas e como que essa nossa contribuição leva em consideração a felicidade dos outros, a minha felicidade e a felicidade desse outro. Aonde que a música entra nisso? Música e educação, e aí já voltam a ser palavras do Bauman, são cruciais para o desenvolvimento humano, nesse sentido aristotélico da eudaimonia. A música, olha que forte, ela nos ensina coisas sobre a nossa humanidade comum, que valem a pena conhecer, e que nos tornam menos vulneráveis a forças que subvertam ou comprometam o bem-estar humano. Estudar e fazer música mudam quem nós somos e o que esperamos da vida. Então, ter essas questões em mente, elas são muito importantes para a gente pensar. E por que eu quis começar com essa ideia de como que eu tenho pensado a educação musical? Porque acho que, ao pensar um panorama da educação musical no Brasil, é muito importante que a gente pense que lugar que eu ocupo nesse panorama. Porque muitas vezes parece que a construção da educação musical no Brasil é feita por alguns nomes, algumas figurinhas repetidas que todos nós temos, os professores que a gente conhece pelos sobrenomes, mas cada um de nós compõe e constrói todos os dias o panorama da educação musical no nosso país. A educação musical no Brasil, ela é feita por todos nós que trabalhamos com música. Mesmo aqueles que fazem concertos ou que fazem shows, o show, o concerto, aquele momento, a educação musical acontecendo ali. Então, nós precisamos refletir sobre isso. E essa é uma das mensagens que eu já estou adiantando lá do final, porque eu sempre faço isso, não dou conta, que eu queria trazer. Fazer com que a gente pense qual é o lugar que eu ocupo no panorama da educação musical no Brasil. Em outras palavras, como que eu estou contribuindo para a construção desse panorama no nosso país. Muito bem. Agora eu vou falar um pouco da Associação Brasileira de Educação Musical, porque é uma associação específica dessa área, dessa sub-área, dentro da grande área da música, e que tem cuidado há muitos anos, mais precisamente o ano que vem nós vamos comemorar 30 anos de atividades da área da educação musical e tem contribuído diretamente para a construção desse panorama. A ABEM, ela, no Brasil, ela representa a ISME, ela faz parte, antes chamava INA, International National Affiliates, que era a representante nacional da ISME. Hoje, entende-se, a ISME mudou o seu regulamento e a ABEM
ela integra o Conselho de Associações Profissionais, né, que é chamado de COPA. Então, a ABEM está ligada no âmbito internacional, nesse âmbito mundial, então, num panorama que transcende o nosso país, a ISME, e a ABEM tem relações muito próximas, muito férteis, com o FLADEM, ou FLADEM, como algumas pessoas chamam. FLADEM, as pessoas de língua hispânica são as que tratam assim, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, que congrega todos os países da América Latina, e isso é muito importante, estarmos em contato com os nossos vizinhos, conhecermos a cultura desse nosso subcontinente, porque unidos nós somos muito mais fortes, e nós temos tradicionalmente uma separação, né? O Brasil, ele está muito virado para a Europa, no próprio mapa a gente vê isso, e é como se ele desse as costas para os seus irmãos da América Latina, né? Então, nós temos um contato bastante restrito, muitas vezes por conta do idioma. Então, o FLADEM tem o fórum, o seu fórum nacional, FLADEM Brasil. Eles têm feito um bonito trabalho de congregação, né, dos países latino-americanos. E, além deles, nós temos agora a Rede Latino-Americana de Educação Musical, que foi uma rede que teve os seus primeiros passos na ISME latino-americana, que foi realizada em Natal, se não me falha a memória, em 2017, e que agora tem acontecido, tem dado os seus primeiros passos com boletins informativos, temos tido reuniões como essa agora, que são virtuais, com palestras também, procurando aqui integrar e formar redes e elos. A ideia inicial era que se chamassem anilhos, que são esses elos de pesquisa em educação musical, para que possamos nos aproximar mais e nos conhecer mais e melhor, né? Então, essas são as associações que lidam diretamente com educação musical e que têm atuação aqui no nosso país. Além delas, a gente pode falar também da FAEB, que é a Federação de Arte e Educadores do Brasil. A FAEB, ela congrega todas as artes, e nós temos estado em contato com todas as associações de todas as áreas de arte para criarmos uma força maior, um bloco mais coeso de atuação, para alterar a forma como as artes têm sido vistas e tratadas no nosso país, e para lutar por melhores condições de ação profissional, de pesquisa, e de tudo o que está envolvido com relação a isso. Então, temos procurado fazer essas integrações. Isso tem sido muito positivo, né? Uma das coisas que eu tenho dito muito nessas reuniões é que, se algo acontece com algum profissional da educação musical, como me lembro bem de ter acontecido, se não me falha a memória, aí no estado do Pará, de problemas com pessoas para assumir os seus concursos, esse não pode ser um problema só da área de educação musical, ele tem que ser um problema de toda a área de arte. Então, as artes visuais têm que se incomodar, as danças têm que se incomodar, o teatro tem que se incomodar. Então, essa união é muito importante para que as cartas que nós façamos, porventura viermos a fazer, que elas não sejam assinadas só pela ABEM. Agora elas vão vir assinadas por toda a área de artes, para mostrar que a área de artes está se preocupando e unida para mudar todas as questões políticas que envolvem a nossa área, incluindo aí a área da educação musical. Então, a ABEM, como eu disse, ela tem como objetivos congregar profissionais, organizar, sistematizar, consolidar o pensamento crítico, a pesquisa e a atuação na área de educação musical. E o seu objetivo maior, que está no nosso site, no nosso regimento, que é promover a educação musical no Brasil, contribuindo para que o ensino da música esteja presente de forma sistemática e com qualidade nos diversos sistemas educacionais brasileiros, contemplando de maneira especial a educação básica. Então, o panorama que temos hoje da educação musical no Brasil está bastante ligado com a história dessa associação, com toda a luta que foi feita
ao longo desses 30 anos e os espaços que nós conquistamos estão muito ligados às conquistas que foram feitas por esse coletivo de profissionais, de professores e de estudantes. Isso é muito importante de ressaltar, a força que tem um coletivo, a força que tem essa associação de pessoas, esse agrupamento de pessoas com interesses semelhantes, que não precisam pensar igual, mas que têm objetivos, que há algo em comum que nos une, que é o desejo de uma educação musical de qualidade no nosso país. Os números que nós temos para a gente entender a participação dessa associação nesse panorama do Brasil atual. A ABEM realizou ao longo da sua história 24 congressos nacionais. Até 2011, esses congressos eles foram anuais e depois eles passaram a ser bianuais, alternando com os encontros regionais, que foram 74 realizados até agora, sendo que o último nós fizemos esse encontro regional unificado, dadas as condições que nos foram impostas pelo distanciamento social. A revista da ABEM, ela tem sido um importantíssimo veículo para a publicização das nossas pesquisas em educação musical. Já tem 43 números, 28 volumes. Agora, a revista vai trabalhar apenas com volumes únicos, né? Um volume único ao longo de todo o ano. Ela é uma revista de grande impacto. E eu pude sentir isso na pele. Eu defendi a minha tese de doutorado em 2012. E eu publiquei os seus resultados na revista da ABEM em 2014. E foi principalmente a partir de 2014 que as pessoas passaram a conhecer aquilo que eu havia produzido. E teve um amplo conhecimento daquilo que eu tinha feito por causa desse grande impacto que a revista da ABEM tem no campo da educação musical brasileira. Então, é, de fato, uma revista bastante importante, muito lida, presente em todos os estados de conhecimento, revisões de literatura que são feitas nas teses e dissertações da nossa área. É uma revista, então, muito importante, que a gente trata com muito carinho e que precisa de receber sempre artigos e esses resultados de pesquisa. As avaliações, elas são, de fato, muito criteriosas e elas são no sentido de... Eu já ouvi muitas queixas de que a revista é elitista ou que barra muitos artigos. A preocupação não é de elitizar a produção, mas é uma preocupação com essa qualidade, com essa confiabilidade que foi conquistada pela revista. Então, o interesse da comissão editorial, dos pareceristas, é contribuir para que as pesquisas retornem e sejam publicizadas com toda a qualidade que elas têm o direito e que elas de fato têm, mas que às vezes não foram contempladas nesse recorte que foi feito para apresentar para a revista. Então eu convido todos vocês a enviarem artigos e compartilharem, porque esse tem sido um veículo muito importante de compartilhamento dos conhecimentos em educação musical no nosso país. A revista Música na Educação Básica também, com outro caráter, né, um caráter que é mais voltado para a prática, e principalmente para práticas de ensino de música na educação básica, ela também carece muito de envios de artigos para que as pessoas compartilhem as suas práticas, para que a gente conheça e socialize essas práticas. Isso é muito importante nessa construção desse panorama da educação musical no Brasil. Às vezes nós temos uma imagem, e essa foi uma das minhas preocupações, porque falar do panorama da educação musical no Brasil num ano como 2020, eu não queria transmitir uma imagem de negatividade, né? Uma imagem de, oh meu Deus, como tudo está terrível. Eu quero dizer que tem muitas práticas excelentes no nosso país. As pessoas vêm de fora para aprender com o que o brasileiro tem feito. Mas nós não estamos sabendo nos dar a conhecer. E a revista MEB é um excelente veículo para isso.
para que professor, você não precisa ser doutor, você não precisa, você tem que ser professor de música, ter um trabalho com qualidade, compartilha conosco. Nós precisamos aprender esse compartilhamento daquilo que a gente faz. E assim a gente vai estar contribuindo para alterar esse panorama da educação musical no Brasil e para que ele não seja visto com tanta negatividade, mas para a gente ver que há muita coisa boa sendo feita. Né? Nós temos poucos recursos, nossas instalações não são as melhores, o lugar que a gente ocupa nas escolas de educação básica não é o mais privilegiado, mas mesmo assim, nós temos professores e professoras que são verdadeiros guerreiros e heróis, fazendo práticas incríveis e que merecem ser publicizadas, conhecidas e compartilhadas. E a revista MEB é um lugar muito interessante para que todos façam isso. Convido aqueles que não conhecem a revista para que a conheçam. Ela não tem, não tem um caráter de pesquisa, né? Ela não é para a publicização de resultados de pesquisa, mas sim voltada para as práticas na educação básica. E a ABEM já conta com 98 anais de eventos. Esse é um conjunto de publicações e de compartilhamentos de trocas de experiência muito expressivo. Nós somos uma área, como eu vou mostrar mais para frente, bastante reduzida se comparada com outras áreas, né? Nós somos uma área bastante jovem, né? A nossa associação tem 30 anos, enquanto a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por exemplo, tem 70, mas nós já temos 98 anais de eventos só da ABEM, fora os outros eventos, fora as partes de educação musical que estão na Ampom, os outros eventos de educação musical que acontecem em todo o país. Então, é um volume de produção de conhecimento muito grande e que já nos permite uma série de pesquisas para conhecer a evolução, e evolução não no sentido de pior para melhor, mas como que foram os processos históricos, como que os interesses por temas foram mudando ao longo desses anos. São dados que permitem uma série de visitas de pesquisa bastante profícuas e que certamente contribuirão bastante para a área da educação musical no Brasil. Então, o que a gente tem visto é uma expansão muito grande, tanto de maneira qualitativa quanto quantitativa, na pesquisa em educação musical, na pós-graduação, na área da educação musical. A educação musical está presente em grande parte dos programas de pós-graduação em música e em artes do nosso país. A ABEM conta com pessoas inscritas no nosso site, entre adimplentes e inadimplentes, 2.500 pessoas. Isso é mais do que tem na Ampom, por exemplo, para vocês verem o número de pessoas que nós congregamos, né? Os nossos congressos são, de fato, muito grandes. A gente intensificou, na minha gestão, a presença da ABEM nas redes para que as pessoas pudessem acompanhar melhor o que a gente estava fazendo. E nós já temos, somando todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, 13.566 seguidores. E os vídeos que começaram a ser postados nos nossos canais têm quase 33 mil visualizações. Isso mostra para a gente que a nossa área está crescendo, que o interesse pela educação musical está cada vez maior, e que nós estamos conseguindo atingir um grande número de pessoas. E esses são dados bastante positivos para a gente pensar sobre a educação musical no país. Com relação a esses panoramas, os dois últimos temas da ABEM trataram sobre períodos de crise que temos enfrentado. Né? 2018, 2019, o tema foi Educação Musical em Tempos de Crise, Percepções, Impactos e Enfrentamentos. Vivíamos, até então, um clima de turbulência política no país, problemas econômicos, questões sociais sendo agravadas, várias reformas com impactos diretos na ciência, na pesquisa, na educação. Nós não imaginávamos que isso fosse ser agravado a tal ponto e de tal forma, principalmente agora, com a pandemia,
E aí nós propomos, junto com a comemoração dos 30 anos, nós propusemos esse novo tema, a educação musical brasileira e a construção de um outro mundo. Ou seja, para que nós possamos pensar que mundo nós queremos construir, que futuro nós queremos construir. E principalmente tendo a convicção de que, como professores de música, como educadores musicais, nós fazemos parte da construção de um outro mundo. Porque isso nos remete à definição de educação musical que eu trouxe no início. Essa contribuição que a gente dá para a felicidade, para o bem-estar humano. Essa contribuição que a gente dá para que as pessoas participem de maneira ativa da sua vida social, da sua vida cultural. E como que tudo isso, como que nós podemos concorrer para a construção de um mundo diferente. Então, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos de crises sociais exacerbadas, não é? Nós insistimos ainda em mesmos erros econômicos, nos mesmos erros políticos. Nós vivemos agora um clima de muita guerra entre pessoas, como nunca vimos antes, por causa de posicionamentos políticos, e nós estamos nos dividindo. E isso é muito perigoso. Nós precisamos estar cada vez mais unidos. Por quê? Por mais diferentes posições que assumamos, diferentes religiões, diferentes pontos de vista sobre o que está acontecendo, nós precisamos nos unir como área. Nós precisamos estar juntos. Por quê? Porque o que todos desejamos, imagino eu, é diminuir essas desigualdades sociais, é contribuir para a construção de um outro mundo. Então, a gente precisa estar muito atento para essas divisões que têm acontecido, para essa guerra de ódio que tem acontecido entre as pessoas e que tem nos dividido, né? Que tem nos dividido, tem dividido famílias e tem dividido a nossa área. Nós vemos muitos atritos acontecendo, e pontos de vista divergentes, eles são importantes para que o conhecimento avance, né? Eu costumo dizer muito que quando eu escrevia minha tese de doutorado, eu tinha um colega que tinha pânico de tudo aquilo que eu falava. E quando a gente conversava, que eu expunha para ele as minhas ideias, ele devolvia com as ideias dele, e ele ia me mostrando aonde que na minha fala haviam brechas. Então, essa pessoa foi muito importante. E ela continua discordando de mim. Mas, sem saber, esses nossos debates, esses nossos encontros foram muito importantes para que eu percebesse onde estavam as falhas, ou o que não estava devidamente claro na forma como eu expunha as minhas ideias. Ou seja, nem toda crise é negativa, né? As crises são positivas, porque nos exigem tomadas de decisão, nos mostram aonde estamos com falha. E nós precisamos agir juntos para essa construção de um mundo diferente, um mundo mais humano, um mundo, de fato, aonde as nossas ações busquem a felicidade, a eudaimonia, esse desenvolvimento humano nesse sentido aristotélico. E aí, para a gente pensar como que está a educação musical no Brasil. Então, o panorama, a ideia de panorama é uma visão superficial, né? Porque educação musical, como eu disse, é algo absolutamente muito amplo, né? E eu escolhi dessa amplitude que o tema, a gente também tem um tempo restrito, eu não posso ficar falando aqui para sempre, eu escolhi 3 pontos para a gente tratar. A música na educação básica hoje, a música no ensino superior, principalmente relacionada às licenciaturas em música, mas não exclusivamente, e o campo da pesquisa em educação musical. Na educação básica, muitas pessoas ainda cometem equívocos nas suas publicações, nos seus relatos de experiência, ao se referir ainda à Lei 11.769. Ela, de fato, foi um marco na nossa vida como atuantes no campo da educação musical, mas ela foi substituída pela Lei 13.278 de 2016, que devolve
um caráter mais ambíguo, né? A gente conseguiu dizer que a música era um conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, e a lei de 2016, ela volta a dizer, ela tira a palavra obrigatório, mas deixa implícita esta obrigatoriedade, né? Mas não só da música, como das nossas outras colegas linguagens artísticas. É muito importante a gente refletir sobre esse lugar e sobre essa legislação, não é? Uma das reuniões que eu tive com os demais presidentes das associações, como o Conselho Nacional de Educação, os conselheiros lembraram aos meus colegas, era um pleito particular, que eles queriam que as artes virassem uma área de conhecimento fora da linguagem, para que cada uma das linguagens artísticas pudesse ter o status de componente curricular, ou seja, para que a arte fosse uma área e as linguagens artísticas componentes curriculares. Porque da forma como está, a arte é um componente curricular e as linguagens artísticas na Base Nacional Comum Curricular tornaram-se áreas temáticas. Isso é um problema. Resolvível, mas é um problema. Então, o que eles nos lembraram? Nós precisamos tomar posse da legislação, compreender como ela está posta e participar da sua construção atentamente, acompanhar as movimentações no Congresso. Sei que isso é muito difícil, porque a gente tem uma vida muito atribulada e dedicada a muitas coisas. Mas, nas diretrizes para a educação básica, nós temos claramente explicitado que as artes integram a área de linguagens. Então, independente do referencial teórico que assumamos, se música vai ser uma linguagem ou não, porque há debates em torno disso. O próprio Swanwick, por exemplo, que usa Susanne Langer como referência filosófica para pensar a educação musical. A Susanne Langer não considera a música uma linguagem porque ela tem uma definição específica de linguagem para a qual a música não atende, então defende-se a música como uma forma simbólica, mas ao mesmo tempo o Swanwick chama a música de discurso. Então, independente desses debates em torno desse tema, na legislação brasileira, a arte é a linguagem. Isso é muito importante para nós. Da forma como está posta, é bastante interessante. Os problemas surgem quando as linguagens artísticas são agrupadas nesse componente curricular arte, na forma de áreas temáticas. Eu tenho sempre dito isso porque é muito comum que as secretarias, que as escolas compreendam um componente curricular como disciplina. E por isso eles tenham nas suas escolas a disciplina arte, mas não necessariamente precisa ser assim. A escola nem disciplina precisa ter, porque essa palavra nem está na legislação. Então, se você quiser ter uma disciplina de música, pode. Se você quiser ter uma disciplina de artes visuais, pode. Não precisa ser disciplina arte. E para isso, não precisa ser concurso para arte. Só que aí nós temos outros caminhos, que depois eu vou dizer ali quando eu for tratar dos concursos. Então, nós fomos transformados em área temática, e por que isso é um problema? Porque se a gente for pensar na matemática, geometria é uma área temática. E olha o perigo que a gente corre, porque ter uma licenciatura em música é ter uma licenciatura numa área temática. É como se no campo da matemática eu tivesse uma licenciatura em geometria. Ou seja, reduzir as linguagens artísticas à área temáticas é perigoso, é um artifício discursivo perigoso. Não está errado, mas discursivamente é perigoso para as interpretações que são feitas. O mesmo eu digo para as artes integradas que aparecem na BNCC. Se você lê atentamente o que está ali como artes integradas, aquilo não é um problema. O problema é o uso discursivo que será feito, né? E a Base Nacional se apresenta como um problema, e isso, inclusive, eu debati no Ministério da Educação, porque existe um parecer do CNE de 2005 que deixa claro que se você tiver aula de música na sua escola,
Você está cumprindo com os objetivos do componente curricular arte. Você não precisa ter aula de artes visuais, de música, de dança e de teatro. Esse parecer de 2005 é bastante explícito quanto a isso. Só que a Base Nacional Comum Curricular, ela obriga que todas as habilidades sejam trabalhadas. E isso faz com que todas as áreas temáticas sejam trabalhadas. Então, a gente vai ter essa volta à ideia da polivalência. Por isso que esses efeitos discursivos da lei são importantes da gente prestar atenção, por conta das interpretações que são feitas. É nesse sentido que eu tenho defendido, e nós vamos fazer o ano que vem. Esse ano foi um ano bem complicado, e a gente não deu conta de fazer isso. Nós assumimos isso, inclusive, depois de uma proposição da professora Cristina na audiência pública que a gente teve no Congresso da ABEM em Campo Grande, que é a ideia, e isso eu estou propondo para todos os meus colegas presidentes das artes. Quem assistiu os nossos encontros dos presidentes, os fóruns dos presidentes nos diferentes congressos, tem visto isso. Nós vamos juntos construir uma cartilha para explicar para as pessoas possibilidades de interpretação da lei e para deixar claro aquilo que não pode ser feito. Então, esses problemas eles vão se refletir nos livros didáticos e nos concursos, né? Essas interpretações, esses efeitos discursivos. Deixa eu correr que o tempo passou muito rápido. Trago aqui algumas informações sobre o ensino superior em música. O ensino superior, nós precisamos também pensar neles com bastante carinho. Principalmente, eu tenho pesquisado currículo, né? A minha principal área de pesquisa é o currículo. Comecei pesquisando o currículo das licenciaturas em música, orientei trabalhos de mestrado que pensaram sobre a música nos currículos da pedagogia, e agora pensando também nos currículos da educação básica. Mas, especialmente no que diz respeito ao ensino superior, e com essa ideia que eu venho trabalhando das disposições conservatoriais de hábitos, nós vimos repetindo fórmulas. Não que essas fórmulas sejam um problema, mas nós precisamos refletir sobre é isso que queremos, é este o único caminho que existe, inclusive não só no que diz respeito ao ensino da música, mas ao que diz respeito à configuração dos nossos cursos. Nós precisamos ser disciplinares, como Descartes nos ensinou a ser há tantos séculos atrás. Não que a disciplina seja um problema, e não que a gente vá abolir as disciplinas, mas tudo precisa ser colocado em caixinhas separadas. Eu tenho falado muito que nas licenciaturas, a gente vai ensinando tudo separadinho, e na hora do estágio, a gente espera que tudo se una na cabeça do menino, e o menino vire um professor. Porque tudo fundiu na cabeça dele e ele ficou ótimo ali na hora. A gente precisa pensar sobre isso, se isso tem dado certo. Agora, inclusive, minha pesquisa atual é sobre isso, sobre uma divisão que a gente vê, ou pelo menos que eu tenho observado, principalmente quando a gente vai discutir currículo nas nossas instituições, existe uma divisão entre educação musical e conhecimento específico de música. Tem uma outra ainda que é a educação sem ser a musical, né? Parece que são áreas que têm muros intransponíveis, e que o povo da educação musical fala uma coisa, o povo do conhecimento específico de música fala outra, o povo da educação fala outra ainda, que conversa mais com essa daqui e que com essa daqui não conversa muito. Ou seja, o que é conhecimento específico da área de música, que é isso que está nas diretrizes? O que é conhecimento específico de música? Nós temos respondido isso com a única resposta que a gente tem sabido dar, que é a que a gente aprendeu com a instituição conservatorial. Mas o que é, de fato, percepção musical? A forma como a gente tem feito é a única forma, ou é a melhor forma para que a gente tenha professores de música em escolas de educação básica? Eu não estou dizendo que não é. Eu estou querendo convidar todos a refletir sobre isso. Porque parece que as coisas estão postas, estão dadas, né? Mesma coisa, história da música. O que é isso, música? Né? Como Samuel mesmo disse, Samuel Araújo, música pode ser uma palavra muito violenta.
porque Kant tem essa divisão kantiana das artes, mas existem manifestações culturais em que a separação de música, dança, vestuário não é possível, perde o sentido. E quando você olha para essas manifestações, se você olhar para construções harmônicas ou para relações sonoras apenas, você vai achar que é uma música pobre e você não vai estar compreendendo tudo aquilo que está envolto naquela prática. Então, é preciso pensar sobre os cursos do Brasil. Então, de maneira bastante rápida, o que a gente mostrou, principalmente com a ajuda dos diretores regionais Nordeste e Norte, né, o João Emanuel e a Jéssica, nós organizamos juntos, eles tomaram a frente. A gente tem um retrato das instituições de licenciatura em música do nosso Brasil. Ou seja, nós temos mais instituições públicas do que privadas, embora existam instituições privadas com amplo alcance no Brasil. Instituições que têm colocado no mercado de trabalho 3.000 egressos por ano. É importante a gente refletir sobre isso também. Ao mesmo tempo que é positivo, porque temos professores, e aí a gente combate aquela ideia de que não tem professores suficientes para todo o país, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar como que isso tem se dado, principalmente no caso disso que é aqui agora, que são as educação à distância. A gente ainda tem uma maioria de educação presencial, poucas de educação à distância, mas com amplo alcance, e isso é positivo para regiões de difícil acesso. Essa é uma outra questão que divide muito as pessoas e que a gente vê que é um panorama que tem se modificado muito com o passar do tempo, principalmente no que se refere às licenciaturas em música, que é se os cursos exigem teste de aptidão ou de habilidades específicas, ou qualquer que seja o nome que é dado. Nós estamos vendo que há um movimento de abandono do teste de aptidão ou teste de habilidades específicas, muito influenciado, inclusive, pelo Ministério da Educação, porque os cursos que têm exigência de habilidades específicas, eles não participam do SISU, e há uma perda de incentivos monetários com relação a isso. Então, essa é uma reflexão também muito interessante, porque de nada adianta, e é isso que eu tenho defendido, de nada adianta não ter um teste de habilidade específica, se quando esse menino entra, ele vai passar 7 anos da vida dele sendo reprovado em percepção, ou ele não vai dar conta de acompanhar a disciplina de análise. O que eu quero dizer com isso? Não adianta fingir democratizar os cursos, não tendo habilidades específicas, e não pensar em um currículo que receba essas pessoas e que garanta que essas pessoas permaneçam nesses cursos. Essa também é uma reflexão importante. Olha como é interessante para a ideia desse panorama o número de pessoas que ingressaram nos cursos nos últimos 5 anos, e a gente vai ter aqui, por alto, quase 10.000 pessoas. E nós temos aqui de egressos cerca de 5.000 pessoas. A gente precisa pensar um pouco nisso. Há várias variantes, né? Para que tenha esse número de egressos, pessoas que ficam represadas por diferentes motivos, pessoas que abandonam o curso. Nós precisamos pensar um pouquinho melhor, mas essa diferença numérica, ela precisa ser bastante pensada, porque há muitas variáveis aqui. Mas nos mostra o quê? Um panorama de número de professores que estão sendo formados no nosso país. Para a gente mudar também essa ideia de que não tem professor, não tem professor. Tem professor. Nós estamos formando cada vez mais um número de professores. Ainda se damos conta de atender a todos os lugares do país, não sei. Talvez até não, mas temos feito concursos para ver se essas pessoas aparecem? Essa carreira está sendo convidativa para que uma pessoa saia do lugar onde mora e mude para o interior do país e lá permaneça para exercer sua profissão, ou seja, os salários estão compensando, a qualidade de vida está compensando, tudo isso influencia no panorama da educação musical no nosso país. No campo da pesquisa, a situação tem estado um pouco crítica, porque os investimentos em pesquisa no país, eles têm decrescido de uma maneira assustadora. E nós estamos vendo um debate muito amplo em que as ciências humanas estão sob ataque. Isso também não é nenhuma novidade, né? As ciências humanas são a prima pobre
das ciências chamadas duras, que são entendidas de fato como ciências, né? A gente vê que ainda há esse preconceito nas formas de se fazer ciência, tanto que próxima reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência vai acontecer aqui na minha universidade. Eu faço parte do comitê de professores que está articulando a realização desse evento. E o tema escolhido, tanto pela SBPC quanto pela comunidade de professores da UFJF, é: todas as ciências são humanas e essenciais à sociedade. Isso já era algo que eu dizia numa das palestras que fiz no Fórum de Pesquisa em Educação Musical, que não existe natureza como uma coisa externa a nós. Nós fazemos parte da natureza. E essa é uma fala que o Ailton Krenak traz nos seus livros. E não existe ciência que não é humana, porque são homens que fazem a ciência. E entender sociedade, entender como os homens se comportam, entender a cultura é essencial para a economia, é essencial para o desenvolvimento da sociedade, porque é essencial para a busca de felicidade, que é a finalidade de todas as práticas humanas. Isso nós precisamos mudar o entendimento. Então, aqui eu trouxe duas falas, que eu vou ler bem brevemente, uma da nossa pró-reitora de pesquisa e a outra do Luciano Mendes Faria Filho, que é o secretário que é o representante regional sudeste da SBPC. Vejam o que a situação desse debate das ciências humanas hoje. Ficamos muito satisfeitos com a escolha eleita, pois ela reflete muitos atuais embates que a ciência vem enfrentando, também por sua perspectiva simbólica. Por um lado, o tema questiona o absurdo da exclusão da área das humanidades das linhas de fomento das agências, uma postura recente assumida por esse governo. E, por outro lado, avança na perspectiva ao recolocar a questão sobre outra ótica. Todas as ciências são igualmente importantes para o enfrentamento dos desafios da humanidade. Portanto, nós estamos vendo uma queda no número de bolsas para as ciências humanas, nós estamos vendo uma queda e quase ausência de fomento para as pesquisas em ciências humanas, e quando nós dizemos ciências humanas, estão aí incluídas educação, estão aí incluídas sociologia, filosofia e várias outras, e nós precisamos pensar, se as ciências humanas estão sendo excluídas, quem é a música nessa área? E o que é a educação musical dentro da música? Né? Se as contas não estão erradas, nós temos 5 pesquisadores PQ que são da área de educação musical. Penso que é isso. No âmbito do CNPq é muito pouco. Né? Então, nós precisamos, quando há essa guerra, essa exclusão das humanidades, que são vistas como ciências menos importantes, isso já foi provado com a pandemia do Covid-19, gente. Você não vence uma pandemia se você não entender o comportamento da sociedade. Quem estuda o comportamento da sociedade é a sociologia, a antropologia. Você não entende uma pandemia se você não entender o poder que as artes estão fazendo para manter essas pessoas em casa, para manter essas pessoas com o mínimo de sanidade mental. Então, todas as ciências são importantes e todos nós precisamos lutar pela valorização da nossa área dentro desse campo científico. Luciano Faria Filho diz: dizer que todas as ciências são humanas refere-se simultaneamente ao debate estabelecido hoje sobre a importância das humanidades no âmbito da comunidade acadêmico-científica brasileira e mundial, e a dimensão crucial e fundante das próprias ciências, que é o bem-estar humano. Aquele que eu trouxe no início como propósito da educação musical. A eudaimonia, o bem-estar humano. O que nos leva para o debate sobre questões éticas, históricas e filosóficas referentes à própria construção do conhecimento científico. Então, ao definir esse tema, o FJF e a SBPC abraçam todas as ciências e dão um exemplo de como é possível sermos diversos e, ao mesmo tempo, inclusivos. E aí, vejam vocês, nós lutamos por diversidade, nós lutamos por inclusão, e isso tem que ser amplo e tem que ser para todos. Vou mostrar bem rápido, porque esses gráficos eu já mostrei em outra oportunidade. Esse verdinho claro, não sei se vocês veem meu mouse aqui, a setinha, é Linguística, Letras e Artes, junto em número de doutores titulados ao longo de praticamente 20 anos. Nós somos o fim aqui, ó. Nós somos menos do que a área mais nova, que é a área de multidisciplinar.
ou seja, nós ocupamos um lugar bem pequeno. Pensem nisso quando a gente fala de distribuição de dinheiro. Esse aqui é a porcentagem de artigos em inglês que a área de linguística, letras e artes toda apresenta. Agora, pensa vocês, nós ainda estamos junto com linguística, letras e artes. Imagina o que é a música. Então, pense quando eles estão querendo unificar o Qualis, pensando, tendo essa publicação em artigos em inglês como um dos indicadores, ou artigos nessas bases de dados. Olha o lugarzinho ali que linguística, letras e artes ocupa. Nós precisamos trabalhar com isso. Por quê? Porque essa é a visão que as outras áreas têm de nós. Não que esses indicadores sejam adequados, mas isso é um outro debate que não dá tempo da gente fazer. Isso aqui é para vocês verem a queda de investimento em ciência e tecnologia. E isso nos afeta. A pesquisa em educação musical é afetada, porque não vai ter bolsa de estudo, não vai ter bolsa de iniciação científica, não vai ter bolsa para mestrado e doutorado, para que pesquisas sejam feitas. E isso é bastante sério, porque isso compromete esse outro mundo que a gente quer criar. Isso compromete a busca de felicidade. Aqui os investimentos do CNPq, que estão caindo, né? E aí, para concluir, porque eu já vi que eu já passei aqui um pouquinho, o que eu queria refletir com vocês é retomar o fio da meada. Nós precisamos intensificar o grau de comprometimento dos associados. Por quê? Porque nós precisamos de todos juntos, né? Eu tenho repetido isso desde a primeira vez que eu assumi a presidência. A ABEM não sou eu, a ABEM não é a diretoria. A ABEM somos cada um de nós. Ou seja, cada ação que vocês fazem na sua escola, no seu curso, no curso de mestrado, no curso de doutorado que você faz, você está levando o nome da ABEM, você está levando a área da educação musical, você está contribuindo para o panorama da educação musical no país. E esse comprometimento não é só com a associação, porque ela precisa de sócios, ela precisa de representatividade, ela precisa da força de todos nesse coletivo. Mas você precisa também, cada um de nós, se comprometer com a educação musical brasileira. Né? Os seus artigos, a sua ação em sala de aula. Porque é dando aula de música para todos que nós vamos fazer com que os próximos governantes olhem de uma maneira diferente para a música e para as artes. E para isso, nós precisamos pensar o seguinte: qual que é a filosofia pessoal de educação musical de cada um de vocês, de cada um de nós? É muito importante ter isso muito claro, porque senão tudo não vai passar de discurso e de boas intenções. Você tem que saber o que fundamenta a sua prática e pensar se a sua prática está refletindo o que você acha que são os seus fundamentos em educação musical. Quais são as suas crenças e quais são as suas atitudes em decorrência dessas crenças, no que diz respeito ao propósito da educação e ao papel de um professor? Qual que é a sua definição de ensino e como que você age ensinando? Qual que é a sua definição de música? E você tem mostrado essa definição nas suas ações? É muito importante autoconhecimento. Revisar as suas crenças, para que as suas práticas definam, de fato, aquilo que você diz que pensa. Então, é preciso ter e conhecer fundamentos individuais, tá? Porque nós temos uma profusão de cursos, de atividades, de práticas na internet. Hoje, nós precisamos, com os nossos alunos, ser curadores do conhecimento. E, para isso, eu preciso de fundamento. E aí, é muito interessante que o Wright Mills, ele nos diz, um bom intelectual, ele aprende até com um livro ruim. Então, mesmo, eu tenho ouvido muitas queixas de que tem muita coisa ruim, tem muito vídeo ruim. Aprenda com vídeo ruim. Veja o que está de errado. Por que está errado? Que fundamentos estão sendo desrespeitados no seu ponto de vista? E como você pode fazer diferente? Para isso, para mudar o panorama da educação musical no Brasil, a gente tem que transcender as boas intenções e efetivar boas práticas. Era isso, espero ter contribuído para pensar um pouco sobre a construção desse panorama, para a gente ter uma ideia de como esse panorama está estabelecido hoje no país. E eu agradeço a atenção de vocês e me coloco
disposição para responder. Se não tiver tempo, vocês quiserem me mandar e-mail, eu estou à disposição de vocês. E mais uma vez, obrigado, Cristina, obrigado ao pessoal da Universidade Estadual do Pará pelo convite para falar aqui com vocês esta tarde. Que bom, Marcos. Muito obrigada pela tua fala. Com certeza, bastante importante, nos fez pensar muito e nos fará também pensar muito essas palavras que tu nos traz, porque nos faz refletir sobre também o nosso papel, né? O papel de cada um de nós. Isso é tão importante. Muitas vezes a gente delega a uma instituição ou a alguém em especial coisas que nós temos que fazer. E isso é muito importante. Com certeza, a ABEM somos todos e todas nós. Nesse momento, então, que eu te agradeço imenso a tua fala e o carinho com o qual tu sempre tem com a gente e vieste aqui falar conosco, nós temos, então, esse momento, que é um momento, então, de perguntas e tal, e eu vou pedir, então, ao professor Augusto ajuda nesse sentido, para a gente ver que perguntas que nós temos e se alguém também fazer, fala a viva voz. Então, professor Augusto, um pouquinho com o senhor agora. Tá bom, eu quero primeiro agradecer ao professor Marcos, assim, lhe agradeço bastante, porque em todo momento suas falas são extremamente provocativas, no sentido de nós repensarmos efetivamente a educação musical, mas teve uma questão assim que me deixou mais reflexiva. Eu fiquei pensando em como abordar isso, e já quero trazer isso aqui para uma discussão mais ampla. De que forma a ABEM ela tem tratado a questão mais assim prática da implementação de políticas públicas para a educação musical? Eu costumo dizer o seguinte, professor, há muito excelente material produzido a respeito de políticas públicas, nós participamos de muitos congressos, a gente escuta muito falar sobre isso, mas as secretarias de educação, por exemplo, aqui no Sul, e no Pará também, no Pará nós tivemos um problema sério a respeito do concurso, que você deve ter acompanhado, mas aqui no Sul, agora eu estou aqui no Sul, nós temos também, se você for investigar a educação musical, por exemplo, em algumas secretarias, eu estou agora na cidade de Canoas, mas há um desconhecimento completo a respeito das leis que tratam sobre a implementação da música, não só da 11.769, mas também da 13.278, e da resolução número 2, que trata sobre a operacionalização da música nas escolas, dizendo o papel da Secretaria de Educação, das escolas, enfim. Então, que práticas efetivas a ABEM tem trabalhado hoje no sentido de capilarizar essa ideia de políticas públicas, se não a partir da Lei 11.769, mas da 13.278 nas escolas, organizando seminários municipais. Eu não sei de que forma a ABEM tem se estruturado assim, de forma prática, para trabalhar com essas questões. Só quero deixar essa questão aí para, na verdade, para problematizar um pouquinho, mas para lhe dizer meu profundo agradecimento, na verdade, pelas suas reflexões aqui, que, sem dúvida nenhuma, nortearão, possivelmente, nossas práticas também a partir de agora. Muito obrigado. Obrigado, Augusto, que ela te chamou, né? Aqui eu estou lendo Carlos Augusto. A gente tem muito do que tem sido feito, muitas das ações que a ABEM teve até agora, elas foram junto ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação. Então, uma luta muito próxima para a redação dessas leis. A ABEM tem essa resolução da operacionalização do ensino de música, que a 13.278 não anulou, né? Ela ainda é uma resolução, eu tinha até colocado ela ali na apresentação, mas acabei pulando, não falei dela. Que é muito importante, né? E a gente tem observado, principalmente na realização dos fóruns, que a gente tem, uma das preocupações da ABEM tem sido levar esses eventos, principalmente os fóruns, a lugares no interior do Brasil, né? Então, nós fomos ao interior da Bahia, e nós viemos aqui a Juiz de Fora, por exemplo, que era um lugar que também não tinha recebido nenhum evento da ABEM, e nós temos percebido isso, esse desconhecimento e essa falta de saber lidar com a legislação.
A primeira coisa que é importante da gente pensar é o seguinte: nós, no momento, nós não fizemos nenhum questionamento ao Conselho Nacional de Educação, porque a formação do Conselho Nacional de Educação hoje, ela não nos dá a segurança de que a resposta que vai ser colocada na forma de uma resolução, por exemplo, vai nos ser favorável, porque nós perdemos pessoas importantes ali dentro do Conselho que nos davam apoio. Agora a gente tem que estudar o momento político, a gente precisa estudar o que está acontecendo para a gente não meter os pés pelas mãos e invalidar conquistas anteriores. Então, o que a gente tem tentado agora fazer? Nós estamos procurando dar mais atenção e cuidado para os nossos representantes estaduais, nesse sentido de capilarização da associação, porque nós estamos fazendo pesquisas, mapeando como que estão essas questões nas secretarias municipais e estaduais. Então, a gente tem feito mapeamentos junto ao CONSED e à Undime, e as respostas foram poucas, né? A gente apresentou alguns desses resultados na ABEM em Campo Grande, no Congresso Nacional, e a gente, em 2020, a primeira reunião que eu fiz com os coordenadores regionais foi essa de ativar os estaduais para eles irem às secretarias estaduais para colher informações. Infelizmente, tudo foi suspenso, né, pela pandemia. É algo que a gente vai dar continuidade no ano que vem, mas principalmente a elaboração desse informativo. Eu tenho chamado de cartilha, mas cartilha não é o melhor nome. É como se fosse um informativo. Ele não vai ser um informativo teórico, ele vai ser um informativo direto, entendeu? Para não ser mais um ensaio teórico sobre políticas públicas no país, mas algo bem direto para dizer o que não pode acontecer e para mostrar possibilidades. Eu resolvi trabalhar isso em conjunto com as outras áreas, porque isso dá mais peso, né? E nós vamos fazer com que isso chegue nos diferentes lugares. Para isso, é que a gente conta com o apoio de todos, porque de posse desse material, cada um de nós pode ir à sua secretaria, à sua diretoria, marcar reunião com o diretor e conversar sobre isso. Por quê? Porque é isso que eu falo que a ABEM somos todos nós, porque eu não posso, em todas as cidades do Brasil, conversar com todo mundo, né? Seria ótimo, eu adoraria, inclusive, tirar um ano sabático para sair viajando, conversar com todo mundo, mas não posso. Então, sempre que for necessário, acione a gente, né? Como foi feito no Pará, aí no caso do concurso que teve no Pará, mas ele foi feito num momento que a ação já não dava mais muito resultado. Quando vê que tá para sair um edital de música, já aciona a ABEM, porque nós vamos buscar saber se isso está sendo conduzido de uma forma que vai dar certo ou não. Ou existe um momento para impugnar edital, e a nossa ação ela é mais efetiva nesses momentos, né? Mas eu acho que a informação é um primeiro momento importante de atuar, e eu acho que esse informativo, com o peso de todas as áreas, e com todos nós, por exemplo, eu nunca tinha ido à secretaria municipal aqui da minha cidade para tratar desse assunto. Mas alguém me procurou, disse que estava para ter um concurso e ela estava preocupada. Então, marquei uma reunião com a secretária municipal de educação e já conversei, ela já me mostrou todos os caminhos. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante que nós tenhamos essa atitude. E eu acho que com esse material que a gente está fazendo, isso vai ser bem positivo, porque isso vai, como a Cristina disse para a gente, isso pode ser mandado para os conselhos de educação, isso pode ser a gente espalhar mais, e isso é uma preocupação, inclusive, da ciência hoje, que é a publicização dos nossos resultados numa língua que as pessoas percebam, para que isso seja, de fato, efetivo. Não sei Professor, obrigado. Obrigado, foi extremamente claro. Eu fiquei pensando agora, enquanto o senhor falava, por exemplo, na especificidade de alguns interiores do Pará. Por exemplo, Vigia é uma cidade do Salgado Paraense e tem um campus da UEPA lá desde o ano de 2002, para você ter uma ideia. Nós estamos formulando um trabalho, na verdade, uma pós-graduação para lá,
e para o curso de vigia, porque os alunos saem de lá da graduação e não têm oportunidade de formação continuada, porque fica longe da capital. E nós estamos fazendo um formulário, né? Fizemos um formulário, estamos recebendo agora essas respostas, e um dos alunos falou uma coisa assim, que é muito óbvia. Desde 2002, a Universidade do Estado do Pará forma educadores musicais para 11 cidades da região do Salgado. Mas nessas 11 cidades, 11 interiores da região do Salgado, não há, digamos assim, as escolas, as secretarias municipais de educação não trabalham, então não tem campo para esses educadores musicais trabalharem. Então, eu fiquei pensando aqui, com os meus botões, numa questão que me chama assim, bastante atenção, que seria um plano nacional de mobilização dos educadores musicais, mas um plano que consistisse, não, isso aqui é só uma sugestão, professor, não apenas, digamos assim, no encontro anual da BEM, mas um plano articulado com a nacional, na verdade, para que houvesse a preparação de um professor que trabalhasse essas políticas públicas na sua própria região, verificasse as secretarias de educação, ou seja, eu vejo uma viabilidade desse plano nacional por conta exatamente da quantidade de educadores, que agora há pouco você colocou para nós temos muitos educadores que podem ser articulados para que a gente faça esse plano nacional de mobilização, para que os interiores sejam abastecidos não só com educador musical, mas com políticas públicas para a educação musical. Então, é só uma sugestão, quero lhe agradecer muitíssimo pela sua resposta. Claro, e só para complementar, sem me alongar mais, a gente está organizando agora, nesse sentido de uma mobilização nacional, todos nós, os presidentes das associações de artes, estamos organizando a Marcha Nacional pelas Artes. E nós vamos incluir essa mobilização nacional junto às secretarias para que as pessoas possam ir e levar essa informação, né? Uma das coisas que a gente fez e que foi talvez um pouco tímido demais, mas já foi uma conquista interessante, foi uma carta da ABEM endereçada a todos os candidatos a cargos eletivos públicos. Só que aí a gente depende, por exemplo, de cada uma das pessoas pegar essa carta e levar para o candidato assinar. A gente teve isso em Curitiba, a gente teve isso aqui em Juiz de Fora, que eu levei, inclusive, para a candidata que foi eleita. Então, de fato, essa mobilização das pessoas, a gente precisa atingir melhor, para que as pessoas se sintam que elas são responsáveis por esses movimentos, né? E nós vamos tentar ajudar e motivar isso a partir dessa grande Marcha Nacional pelas Artes. Já existe até um Facebook, sigam todos lá, convidem pessoas, que nós vamos começar a delinear ações para todas as artes, né? Porque, como eu disse, se tem um problema com dança, isso tem que me incomodar. E aí nós vamos ter uma força maior de mobilização, e eu acho que a gente começa a fazer com que as pessoas se sintam partícipes desse grande movimento necessário para a gente mudar esse cenário, principalmente no interior. Né? Muito obrigado. Porque nada adianta você ter professores formados se não há, de fato, políticas que incentivem isso, se não há concursos e se não há qualidade profissional, porque as pessoas vão optar por ir para outros lugares. Então, é uma luta que é pela educação musical, mas é pela educação de uma forma mais ampla, pela valorização do professor de uma forma mais ampla, e todos nós temos que lutar por isso. Mas vou levar a sua sugestão, que já está contemplada lá pelas nossas previsões da Marcha Nacional pelas Artes, mas vou reforçar para que a gente faça isso e a gente consiga essa mobilização e adesão de um número maior de pessoas. Obrigado, professor. Professora Cristina, tem uma pergunta, acho que é a pergunta do Tiago. Tiago, tu queres falar, meu anjo? Não sei se tu estás com o microfone. Eu acho que é um comentário dele, né? Mas eu posso ler, então, vou ler. Ele disse assim, o Thiago Hubert, que é da UERGS. Fiquei refletindo muito em relação ao que disseste das dificuldades
e como elas precisam nos mobilizar para novas soluções criativas. Vejo que nos últimos tempos temos enfrentado muitas dificuldades e percebo uma paralisação das pessoas frente a elas. Porém, na pandemia, principalmente dentro do grupo EI da UERGS, que é o grupo que ele faz parte, o grupo de pesquisa nosso, vi um grupo potente no sentido de buscar nos problemas possibilidades novas de trabalho. Acredito que seja uma preocupação da ABEM buscar alcançar mais pessoas para que elas se integrem a movimentos criativos que nos criem possibilidades de trabalho diante dessas dificuldades. Comentário, mas muito interessante. Obrigada, Tiago. E de fato, a gente vê nos grupos de pesquisa, nos grupos de estudo, movimentos muito importantes nesse sentido, inclusive de apresentar as associações, não só a ABEM, né, mas a ABET, a ANPOM, e tantas outras, porque temos várias, a ABEMUS, para os alunos desde a graduação, né? O Grupem tem levado muitos dos seus alunos para os nossos encontros, aqui que nos dá a honra da sua presença, a professora Cláudia Belloc, também tem levado o seu grupo para os encontros. Então, são movimentos muito importantes, né, para que problemas, gente, a gente vai ter sempre, né? A gente tem desde sempre, o brasileiro é muito criativo, ele lida com muito humor, né? Basta ver as reações à pandemia que a gente tem visto. E nós precisamos, isso é muito importante, a gente precisa, assim, integrar, né? Nós precisamos aprender a discutir para que essas discussões não sejam levadas para o lado pessoal, porque eu posso discordar de tudo que você fala, né? Mas, no final das contas, nós estamos em busca de uma mesma coisa, né? E nós não precisamos pensar igual. E isso é a integração de todos nós, é que vai nos dar força, porque nós somos poucos, né? E eu tenho dito isso também, porque eu defendo uns pontos que, para mim, são muito claros e que são nevrálgicos. Para mudar essa situação toda, como a situação que o professor Augusto nos apresenta, a gente precisa mudar o que o Bourdieu chama de doxa, mas que a gente pode pensar, assim, né, traduzindo, não é a tradução melhor que existe, mas a gente precisa mudar o senso comum das pessoas. Nós precisamos trazer a sociedade para o nosso lado. Porque a sociedade, se você botar para ela algumas escolhas, ela não vai escolher música. Veja na pandemia, se você tem pais e mães loucos com as crianças em casa e tendo que fazer as tarefas da escola, a que tem pouquíssima taxa de devolução é a música e as artes, de uma forma geral. Por quê? Porque existe esse senso comum de que nós somos menos importantes. Por isso que eu quis começar com essa definição de educação musical. Porque não há disciplina mais ou menos importante. Saber falar ou saber ler, e isso, gente, eu tive uma discussão aqui com uma colega professora do curso de pedagogia. Porque a professora do curso de pedagogia, eu estava defendendo, né, como as minhas orientandas defendem, a formação musical para os pedagogos, Cláudia Belloc defende isso há tanto tempo, e a professora olhou brava e falou assim que o pedagogo tem mais o que fazer. Eles não querem dar conta disso, não. Porque eles têm coisas mais importantes para tratar, como letramento e matemática. Aí eu pensei comigo, se essa é uma fala de uma colega, professora do curso de pedagogia, que está formando professores que vão ser diretores de escola, eu preciso do apoio dessas pessoas. Eu preciso que essas pessoas entendam que nós não ocupamos um lugar subalternizado na formação humana, mas que nós ocupamos um lugar central se ele não for mais importante, porque as pessoas estão sendo letradas, mas elas estão sendo analfabetas funcionais. Então, nós precisamos de contar com a adesão de toda a população. Senão, qualquer pleito que a gente apresente em secretaria, em escola, nós não vamos ter apoio. Porque na hora que faltar dinheiro, a primeira coisa que eles vão cortar é a cultura. Só que quem está segurando o país nesse momento é a cultura. E se você for ver análises
do mercado da economia criativa, a cultura ultrapassa, em termos de produção monetária para o país, muitas áreas que são tidas como prioritárias. Ou seja, nós precisamos de esclarecimento da sociedade. Nós não podemos ficar numa bolha falando só para nós mesmos. Nós temos que conversar com as pessoas, com as pessoas comuns, com as pessoas da rua. Nós precisamos que as pessoas entendam e tenham consciência da importância da arte nas suas vidas. É assim que a gente muda um país. É assim que a gente muda o entendimento de desenvolvimento humano das pessoas, que é muito mais do que ler e escrever. E a OCDE já está pensando nisso, porque fazer conta a calculadora faz. Mas fazer música como a gente faz, desenvolver pensamento criativo da forma que a gente desenvolve, computador nenhum faz. Ou seja, esses ganhos que a arte traz, nenhuma outra disciplina traz. Então, nós precisamos mudar o senso comum. E esse senso comum não é só das outras pessoas, mas nós mesmos. Pense se você fosse presidente da República, ou se você fosse prefeito da sua cidade, tivesse uma falta de dinheiro na sua cidade, o que você cortaria primeiro? Você cortaria a cultura? É aí que a gente precisa começar a mudar os dilemas que a gente tem dentro de nós mesmos. É por isso que eu defendo essa revisão, esse encontro conosco mesmos dos nossos fundamentos. Será que se eu tivesse na condição de prefeito, eu cortaria o dinheiro para as artes? Será que se eu fosse diretor de uma escola, vendo todo o debate que está acontecendo, eu colocaria música? Eu peitaria? E faria um concurso para música? Professor, eu tive uma experiência recente com um deputado federal. Eu fui pedir, na verdade, um apoio, né, para o projeto que nós desenvolvemos em Canoas. E aí ele disse assim para mim: olha, eu vou te ser sincero, se eu fosse prefeito de Canoas, eu jamais investiria num projeto desse. Esse projeto tem 10 anos aqui na cidade de Canoas, é um projeto com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Temos uma orquestra com crianças e adolescentes. E eu disse assim para ele, já estava meio nervoso com o discurso dele, eu disse assim para ele: olha, é por causa desse seu pensamento medíocre que o Brasil está assim. Você está entendendo? Porque realmente não há nenhum interesse, e eu sou assim mais enfático, tenho dito isso aqui, enquanto a gente não chegar na base, nas comunidades, fortalecer a educação musical nas bases, a nossa discussão aqui em cima, nos gabinetes, nos congressos, elas não vão ter muito efeito. É preciso que nós tenhamos a sociedade conosco para fortalecer a ideia da importância da música, da importância das artes. Então, a sua fala é extremamente pertinente, perfeita e agora oportuna para o que a gente está discutindo. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. E é importante que a gente saiba defender a música. E é por isso que eu estou dizendo, vai para o quarto escuro e pensa se fosse você. Se você investiria em projetos dessa natureza. Se você mesmo não investiria, pense por quê. Porque se esse pensamento está dentro de cada um de nós, como que você quer convencer os outros? E nós precisamos saber mostrar os ganhos que só a música tem, que só as artes têm, né? Nós precisamos disso. Eu mando, Cláudio, meus orientandos todos para o quarto escuro. Depois da orientação, fica todo mundo meio perdido e fala: vai para o quarto escuro se resolver, meu filho. E aí depois você volta. E é esse pensamento. A gente precisa saber se defender, a gente precisa saber apresentar os resultados. A gente sabe, se um prefeito, você está no gabinete do prefeito, no gabinete do deputado, você sabe defender sua área? Você sabe apresentar? É caro? É caro. Por quê? Porque qualquer coisa de qualidade é cara. Mas você sabe defender o retorno que esse investimento vai dar? Porque o investimento não é gasto, não é despesa. Isso é muito importante. Nós precisamos... Eu dediquei esse semestre com os meus alunos muito para trabalhar como que eles defenderiam a música para a sociedade.
E não é com essa coisa de, é ótimo para coordenação motora, porque o futebol também é. Entendeu? Nós temos que transcender a coordenação motora, que aciona essa parte do cérebro. É mais que isso. É isso também, isso tem que estar presente. Porque faz. Só que ela faz muito mais que isso. Nós precisamos ter... Você tem que sair e deixar a pessoa sem palavras. Sem palavras. Porque você tem que mostrar, isso é um investimento e isso é necessário para o crescimento de um país. Maravilha, Marcos, excelente, que reflexões maravilhosas, e com certeza nós precisamos, aqui nós temos algumas falas, né, da importância de nós também acreditarmos nisso, porque somente essa convicção é que efetivamente vai nos dar essa força para essa luta. E nós vamos nos encaminhando para o final, e eu gostaria de agradecer que tu trouxesse a menção à questão dos conselhos de educação, os conselhos municipais, estaduais. Essa tem sido uma luta, Marcos, com certeza, porque tem um pouco pessoal que participa de conselhos também, das legislações. Muitas vezes se pega para um lado, se pega para o outro, o que mais lhe aprouver, né? Então, esse é um aspecto que particularmente a gente está se debruçando no nosso grupo de pesquisa também, e eu penso que isso seja talvez também um dos caminhos. Não existe um só caminho, existem muitos, e como tu disseste, é muito importante, cada uma de nós faz parte muito forte dessa grande luta. Então, eu gostaria, não sei se o professor Augusto quer dizer algumas palavras, e nós vamos nos encaminhando, infelizmente, do final. Quero te dizer que foi uma satisfação te escutar, com certeza. Eu que agradeço. Peço desculpas, porque eu sempre falo demais e eu me empolgo e eu não paro de falar nunca. Mas é uma luta nossa, não é uma luta só da ABEM, né? É uma luta de todos, né? E é isso que precisa ser entendido. Não é uma luta de uma associação, é uma luta de cada um de nós, é uma luta da mãe que tem filhos na escola. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Essa não é uma luta de interesses, essa não é uma luta por um lugar no mercado de trabalho, essa não é uma luta pelo capitalismo. Essa é uma luta pela qualidade de vida nesse planeta. Essa é uma luta para que o mundo se torne um lugar melhor para se viver. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Me coloco à disposição. Quem precisar de entrar em contato, quem tiver problemas nos seus lugares, entre em contato com a diretoria da ABEM, manda para o meu e-mail, para o e-mail da presidência, para o meu e-mail pessoal, que a gente vai fazer o possível para orientar, para estar presente. A gente não mede esforços para essa nossa luta, que, eu repito, é uma luta de todos nós. Obrigada. Professor Augusto? Pessoal, eu tenho um vídeo, nós preparamos um vídeo aqui com muito carinho para passar para vocês. É um vídeo de 3 minutinhos, mas que expressa a nossa gratidão a todos os professores, todas as professoras que estiveram conosco durante este ano, nas nossas palestras, nas nossas mesas redondas, e agradecendo vocês, na verdade, convidando já para o próximo ano, para que a gente possa fortalecer essas reflexões, essas discussões. Tá? Quero agradecer aqui, na verdade, esse vídeo foi produzido, idealizado pela minha esposa e executado, produzido por ela, na verdade, então quero agradecer. E agradecer também a todos que fizeram parte desse grupo, na verdade, desse projeto, pessoal do Grupem, do Articid, do Empodera, do GPEM. Agradecer muitíssimo novamente a professora Cristina e, finalizando, agradecendo ao professor Marcos, que assim nos presenteou com uma fala bastante oportuna para que a gente finde este ano, na verdade, se planejando com excelentes expectativas para o próximo ano, para a educação musical, para a educação, para a vida humana. Eu não consigo dissociar a educação musical da vida humana. E como bem disse o professor, quando você trabalha isso com excelência, quando você busca isso, você está trabalhando pelo próximo, você está trabalhando com amor ao próximo, exatamente pela vida humana, pela felicidade humana. Então, eu quero finalizar a minha fala, depois a professora Cristina vai finalizar fazendo as considerações dela e a poesia, na verdade, que ela vai trazer para nós, mas antes disso, eu vou colocar o vídeo aqui, Darlan pode colocar, e muito obrigado novamente, essa última fala, minha última fala, muito obrigado a todos e todas.
Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos ao final da edição 2020 do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Foram 28 mesas redondas, palestras que nós realizamos desde maio, final de maio para junho, com vários professores, na verdade foram 60 participantes, entre professores, professoras, acadêmicos, acadêmicas, que estiveram conosco, compartilhando experiências, compartilhando o conhecimento. Foi um tempo muito rico de aprendizagem. Nós tivemos aproximadamente 350 participantes nessas mesas redondas que realizamos nas quintas-feiras. Eu quero aqui agradecer a todos e a todas que fortaleceram, que potencializaram essas ações que foram desenvolvidas pela Universidade do Estado do Pará, em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Quero agradecer aos grupos de pesquisa na UEPA, o GPEN e o Empodera, e na UERGS, o GRUPEN e o ArtCid. Muito obrigado pela contribuição, muito obrigado por estarem conosco em todas essas atividades. E nós queremos agora finalizar fazendo uma justa homenagem às nossas mestras, aos nossos mestres, que estiveram conosco, nos presenteando durante todo esse tempo. O nosso muito obrigado e desejo de um Feliz Natal e um ano novo repleto de felicidades, de conquistas. Um grande abraço a todos e a todas. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Que beleza. Nossa, emocionante, professor Augusto. Um abraço muito forte para sua esposa, que é uma coisa mais que esse mundo. Um Feliz Natal para vocês, para a família, para todos nós. E para finalizar, então, que aí eu já sou aquela chorona, o Marcos já conhece, eu quero agradecer do fundo do coração todo mundo que está aqui. Muitos participaram aqui com suas falas, ou questionando, ou fazendo uma fala propriamente dita, e assim, com certeza, nós somos muito fortes. Para finalizar, então, abraçando a cada uma de vocês, e nesse momento poético que a gente sempre traz, Marcos, no final, uma poesia, que é uma coisa muito importante também para a nossa vida.
E eu trago o soneto de Natal do Machado de Assis. Machado de Assis, que é um dos maiores escritores, não somente do Brasil, mas ele é um dos 100 maiores escritores do mundo. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Machado de Assis, por toda a sua história, por toda a sua dificuldade, e ele tinha essa grande amada, que era a Carolina, o mesmo nome da minha filha. Então eu trago para nós hoje Machado de Assis, com o seu soneto de Natal, e assim abraçando a cada uma de vocês e desejando muita luz, muita paz e amor neste final de ano. E ele diz assim para nós: um homem, aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazaré, ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantina, quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, daquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto. A branca pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca. A pena não acode ao gesto seu. E em vão, lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso: mudei o Natal ou mudei eu? Machado de Assis sempre atual. Um beijo grande. E aí, normalmente, o professor Augusto pede que todos nós possamos abrir nossas câmeras para fazer um retrato. Então, por favor, abram suas câmeras para que a gente possa ter a foto do nosso último encontro. Fábio, você pode fazer, que eu estou bem enrolado aqui, eu não consegui aqui. Você pode fazer, Fábio? Posso. Todos nós fazemos, aí depois a gente tudo junto. Posso, porque tem que garantir meu salário de fotógrafo. É quarentena. Deixa eu só aumentar o número de pessoas aqui. Um pouquinho. Imagina, não posso perder minha profissão. Marcos da Fábio me orientando do mestrado. A fotógrafa oficial da quarentena. Agora eu vou mandar eles tudo para o quarto escuro também. Vou tirar aqui, sorriso. Eu acho que a Sônia está aparecendo bem pouco, Sônia, do teu rosto. Não sei se consegue botar a câmera um pouco mais para baixo. Isso, amor. Melhorou. Eu esqueci de falar, até dia 14 de janeiro, nossa retomada com a presença, nossa palestra inaugural com a professora Suzana Sardo, da Universidade de Aveiro. Que bom, que bom. Excelente. Vou postar lá no grupo. Bom Natal, tudo de bom. Abraço a todos. Até mais, obrigada aí pelo ano. Até mais, gente. Bom trabalho, excelente final de ano para vocês todos. Igualmente. Obrigada. Tchau, tchau.